São Gabriel da Palha, localizada na região noroeste do Espírito Santo, é uma cidade famosa por sua produção de café, o que lhe conferiu o título de Terra do Café. Contudo, a cidade também abriga uma outra riqueza importante e significativa: a produção de jeans. Esse setor é uma peça fundamental da economia local, empregando milhares de pessoas e gerando milhões de reais em receita. A produção de jeans em São Gabriel da Palha é uma tradição que remonta a vários anos, transformando a cidade em um polo industrial notável. A eficiência e a precisão em todas as etapas de produção são cruciais para que o jeans chegue ao consumidor com o padrão de qualidade esperado. Mas você conhece todos esses processos? Sabe como é feito o jeans que São Gabriel da Palha consome e exporta para tantas regiões do país e do mundo? Vamos conhecer. Então, assim, qual era o desafio da época? Era trazer jeans para um lugar que não tinha cultura de jeans. Era ensinar a costurar onde não tinha costureiro, né? Era trazer tecnologias e novas máquinas onde não existia mecânico. Então, realmente, nesse período foi um período desafiador, porque você desbravar uma cidade e tornar ela aí uma cidade, um polo industrial, onde não existia nada, quer dizer, você começa do zero, né? Então, foi um desafio muito grande. As empresas começaram pequenas, como todas as empresas começam, e aí elas foram desenvolvendo e crescendo. E aí dessas empresas, que a gente chama de empresas mãe, né, que são aquelas pioneiras que começaram, elas foram dando origem a outras empresas, que eram geralmente costureiros que saíam dessas empresas, né, que às vezes montavam uma outra pequena empresa, uma microempresa, e essas micro também foram crescendo, e aí se tornaram em várias empresas que nós temos hoje. Só para vocês terem ideia, de uma empresa que buscou trazer para cá essa tecnologia, esse trabalho, que era o trabalho do jeans, hoje nós temos 270 MEIs aqui na cidade, que esses são MEIs que estão diretamente envolvidos no trabalho do jeans, sem falar das empresas grandes. Acho que a gente podia também trazer uns números aqui. Por exemplo, nós temos hoje 3.000 carteiras assinadas, e começou daquela empresa pequena que trouxe as coisas para cá. Essas 3.000 carteiras assinadas, com o novo piso salarial, ela coloca na nossa cidade uma média aí de 60 milhões por ano. Então é uma média aí de 6 milhões por mês que vai para a nossa cidade e aquece a nossa economia. E o que é muito importante desse aquecimento da economia do setor do jeans é que, diferente de outros setores, que os valores são maiores, mas agregados em poucas pessoas, onde eles usam para comprar coisas maiores, quando o setor do jeans está fazendo pagamento, o setor da confecção, são pagamentos menores, que ele fica na padaria, no supermercado, nas oficinas de motos, né? Ele aquece o mercado como um todo. Em São Gabriel, a gente percebe nitidamente quando as empresas estão pagando e quando elas não estão pagando. Primeira semana do mês, mercado aquecido. Última semana do mês, mercado estável, né? Então, esse setor representa uma grande soma, né, aqui para São Gabriel. A gente faz um estudo de mercado, né? Analisa a preferência dos nossos clientes, o perfil deles, o perfil do cliente final, né? E tenta transformar isso para dentro da nossa coleção. A gente também usa as tendências, né, de moda e vai adaptando para dentro do nosso nicho, né? Então, a gente acompanha, né, as principais tendências dos desfiles e adapta o que tem de melhor e o que a gente pode absorver para dentro da nossa coleção, né? Porque nem tudo que está lá no mercado é comercial, né, para o público final. Então, a gente tem que filtrar, né, tudo para desenvolver a nossa coleção.
Então, depois que a gente compra, né, os tecidos, define quais serão as matérias-primas da coleção, aviamento também, desde botão, ribite, etiqueta, tecido, a gente parte para a ficha técnica, onde a gente escolhe, esse tecido aqui, eu vou fazer essa blusa que vai ter um caimento legal, aí a gente parte para ela, desenha, coloca o nome do tecido, cor de linha, tudo certinho, e depois passa também para o computador. Desenvolve a peça, tem a modelista vem, vai num equipamento específico na máquina, desenvolve aquele produto vai para o corte, eles cortam a peça piloto, da peça piloto vai para a modelista costura aquela peça, após costurada, retorna para o nosso ambiente aqui de discussão, analisamos se aquela peça vai ser aprovada ou não, vai ser feito um ajuste, e logo após aprovado, aí entra em processo de costura. Então, logo após o processo ali do corte, as peças vêm para a fábrica. Na fábrica é distribuído, cada máquina tem o seu papel para se fazer. A gente tem um exemplo ali, o fechamento de gancho, né, que é o zíper. Temos o processo de colocar os bolsos na peça. Então, tem uma pessoa específica para marcar onde aquele bolso vai ser costurado. Depois vai para o processo de revisão, onde as meninas auditam a peça, né, ver se ela está toda correta, se o bolso está costurado certinho no local certo. E dali vai para o processo de lavanderia. Quando retorna do processo de lavanderia, essa peça também retorna para a revisão, porque a gente vai ver se não aconteceu nenhum processo de manchar a peça ou algum outro processo que deu errado naquela produção. Se não aconteceu nada de errado, a peça vai para a expedição, onde ali é feita a parte de aviamento, embalagem e entrega aí para o consumidor final. Então, hoje o meu processo se inicia numa solicitação de cliente. A gente trabalha em duas formas. Primeiro, ele às vezes oferece como uma ficha, uma informação para a gente usar como base. Dentro dessa ficha tem informações de tecido, de costura, de lavanderia. Ou às vezes ele manda só uma ideia e a gente elabora algo para poder oferecer. Preparando essa peça, ela vira uma peça piloto, que eu apresento ela para o cliente, e aí, em cima disso aqui a gente negocia valores. Liberando, eles mandam sempre uma confirmação, a gente até anexa junto da piloto, ou se tem algum reajuste, se está tudo ok. Faço a liberação da modelagem e libero para o corte, para dar seguimento. Aqui chega a peça piloto, com a grade já, quantidade de cada tamanho que precisa ser cortado. Aí aqui eu tenho um programa da modelagem, com o modelo certinho de cada referência. Aí você faz a grade, o risco, faz o melhor encaixe para consumo, né, com o controle certinho. E depois do risco pronto aqui, você joga para essa plotter aqui para ela imprimir. Imprimindo o risco aqui, o rapaz do corte ali vem, já coloca na mesa, arma o enfesto e vai separando as folhas de tecido. Aí corta 300 peças, 1000 peças, até 1500 peças cada enfesto.
aqui é o infesto, tá? Tem o risco, né, que alguns chamam de napa, isso aqui. Então a gente tem o processo de infestar, colocar essa camada de tecido. Pode ser esse tanto aqui ou mais, pode ser mais ou menos, tá? E aqui a gente já está preparando um outro infesto, né, também, tá bom? Esse aqui já infestou, já cortou. Sim, aí depois de cortado vai para o carimbo. Tem o rapaz aqui que é o carimbador. Porque cada peça dali, que você vê cada rolo de tecido, é uma nuance, né? Então a gente tem que carimbar esse processo aqui para identificar tamanho, né, e o número da cor em referência, né? Porque na hora de costurar tem que saber a referência para trabalhar em cima daquele modelo, né? Porque aí vai cor de linha, zíper, tudo tem que sair de acordo com a peça piloto. Hoje o jeans chega cru, a matéria bruta pra gente, e ele, a primeira parte ele é na lavanderia, né, parte molhada. Dali a gente começa a dar vida pro jeans, né? A gente faz toda a estonagem, passa todo pelo processo químico. Aí a primeira etapa dele, que é a parte da estonagem, depois ele vem para os secadores, que são as máquinas ali a seco, né? A gente seca esse produto, né? E a gente começa a dar formas para ele, artesanato, ou propriamente volta para a lavanderia, para onde ele ganha um corpo e sai, dá uma vida, né? Tem uma característica, cada peça tem uma peculiaridade. De passo a passo seria o seguinte: toda roupa chega, são pesadas, né? Cada máquina ali tem é por quilo. Cada máquina tem a quantidade de roupa compatível para aquele processo, né? Então ela é estonada, né? Ela é estonada juntamente com o produto químico, a roupa vai dar sabão, da desengomagem, a estonagem, enxágue, né? Ela enxágua. Desse enxágue, quando ela vai ter algum outro tipo de processo, aí ela centrifuga e vem para secagem, aí seca. Aí ela vai para o artesanato, fazer todo o processo manual de lixado, iude, esmerilhado, tudo isso. Depois ela volta novamente para a lavanderia, onde vai acabar de fazer os processos, que a gente chama o acabamento da lavanderia, que seria neutralizar, alvejar, amaciar, enxaguar. Aí sim ela volta para a centrífuga, vem para os secadores, acaba de secar, e depois vem para a passadoria. Aí é o processo final. A lavanderia é toda a vapor, né? Onde que alimenta as máquinas são as caldeiras, né? Aí todos os nossos secadores são a base de a lenha, né? A vapor, é toda vapor. Tanto os secadores como a passadoria. Na energia só usa nos secadores para ligar realmente a máquina, porque do resto, toda a secagem é voltada no vapor. Toda a água que sai, quando o produto chega pra gente, esse produto bruto, ele sai com
tira todo aquele sumo, todo aquele resíduo do jeans, né? Ali entra nas canaletas, onde ele faz todo o percurso e vai até o tratamento. Ele já entra tratando, né? Faz todo o percurso de separação do algodão com a água. Dali, todo o resíduo. A água, quando faz o percurso que chega, ela já vem tratada, aonde dali ela volta para o rio, ou a gente reutiliza, faz a reutilização dessa água. A partir do momento que a gente vê que ela está ok, que pode ser devolvida, aí ela faz o percurso dela normal voltando para o rio. Todo resíduo que fica, a gente dá descargas, ele vai para os leitos. Leitos são os poços que a gente tem, são tipo um poço que tem a filtragem, né? Esses poços têm toda a filtragem, aí separa a água do resíduo. Esse resíduo ele é seco, depois de seco, ele é todo armazenado em sacos, né? Aonde a gente vai para um depósito e dali a gente dá o descarte final. O processo de expedição ele é a última fase da etapa de industrialização do jeans, né? Então, onde a roupa ela chega da lavanderia, né, após esse processo. Então, ali a gente vai fazer toda a vistoria da peça, se está tudo conforme, se tem algum defeito, se tem algum arremate ainda para fazer, e a gente vai aplicar também todos os aviamentos, né? Os aviamentos são botões, etiquetas, tags de identificação, código de barra, toda a aplicação de acessórios da peça vai nessa fase final da expedição. E aí, após a aplicação, né, de todos os aviamentos, a vistoria das peças, as peças são embaladas, né, e seguem prontas para serem comercializadas. O jeans, na verdade, é um divisor de águas, porque eu tenho funcionários aqui dentro, tenho até amigos também que foram funcionários nossos, hoje tem a marca própria, que cresceram na vida, e também tenho outras pessoas que até hoje trabalham. Temos funcionários aqui dentro de 25 anos de carteira só dentro da Zinsk, que fizeram a vida, tem sua casa própria, estudaram seus filhos, seu carro, né? Realmente fizeram disso aqui um direcionamento de vida. Hoje o jeans, na verdade, ele, além de ser o nosso, digamos assim, o carro-chefe aqui, né, também da empresa, ele acaba ramificando, né? Porque você tem algum funcionário aqui, um pai, tem um filho, sua própria esposa, aqui não, acaba, digamos assim, o salário que a pessoa recebe aqui dentro, ele acaba se ramificando, né? É para estudar um filho, é para fazer um investimento, para adquirir um bem, uma casa, né? É realmente como se fôssemos assim, a empresa Zinsk dando um direcionamento na vida da pessoa através do emprego aqui dentro da empresa. Entrei aqui em março de 2000, vou fazer 25 anos que estou aqui na empresa. É uma empresa de 27 anos de mercado e ao total com as duas marcas que tinham, um total de 33 anos de mercado. O ramo de confecção em São Gabriel, ela trouxe para a gente, para nós funcionários, como base familiar desde lá do início.
Então, boa parte da cidade, boa parte da população, ela está focada na confecção ainda, está agarrada na confecção e onde traz seu sustento, seus filhos, netos, maridos, esposas, todos juntos no ramo da confecção. A minha história com o ramo da confecção, eu tive conquistas, criei minha família, meu filho, minha filha, meu filho já está casado, conquistei meus bens, minhas coisas, com muita luta, e que esse ramo é um ramo bem importante para São Gabriel da Palha. Não só a cafeicultura, mas também o desfrute do prazer de trabalhar no ramo de confecção. Comecei a minha vida profissional aqui em 85. Em 85 eu estudava no Polivalente, na meio horário, e meio horário eu vendia picolé na rua. E quando eu passava, mais ou menos aqui onde eu tenho fábrica hoje, né, perto da pracinha, eu via a Inconfel. Era uma empresa que foi do grupo que foi pioneiro, né, eles trouxeram essas roupas de São Paulo e costuravam em São Gabriel. E eles chegaram a ter muitos costureiros, né, a lavanderia era de um lado da rua, a fábrica do outro. E quando eles soltavam os costureiros ali ou no café das 3 horas, ou 5 horas, ou no almoço, né, era muita gente saindo. E eu ficava pensando assim, como que é ter uma fábrica grande desse porte, né? Como que é gerir tudo isso, né? E dessa empresa mãe, elas foram tendo as filhas, né? São pessoas que foram saindo dessa empresa e foram montando microempresas, e essas micros também, elas foram crescendo e tornando São Gabriel hoje o polo que é. E aí nós montamos a primeira fábrica, que devia ter umas 4, 5 máquinas, e começamos no regime de facção. Depois fui trabalhar em Vila Velha, porque não tinha Shopping Vitória ainda, e Vila Velha era um shopping de céu aberto, né? Então ali as lojas, elas compravam o tecido, e eu trazia o tecido para cá. Toda a nossa produção era feita em cima de uma caminhonete. Eu costurava aqui em São Gabriel, lavava as roupas em Colatina, buscava em Colatina, trazia para São Gabriel, acabava e devolvia em Vitória. Então foi um momento assim, a gente trabalhou bastante, porque eu saía daqui muito cedo. Eu chegava em Vitória às 6 da manhã. Até 9 horas eu descarregava, né? E aí eu começava a colher as facções, e só para você ter ideia do tamanho que a gente era, né? Uma caminhonete D20, eu coletava as facções durante o dia todo, e cabia tudo em cima daquela facção, né? Daquela caminhonete, as facções, né? Que eram aqueles pequenos cortes. E hoje eu lembro que era muito pequeno, né? Porque eram cortes de 60 peças, 80 peças, 50 peças, era o que a gente fazia. A Isos começou, na verdade, há 30 anos atrás. O nosso primeiro nome foi Raverge. Muitos vão conhecer que a gente tinha loja no centro, que era a Raverge. Iniciamos ali com confecção de jeans infanto-juvenil, e depois a gente migrou para o adulto. Então, nós começamos a confecção aqui já desde 1997, né? Então a gente já tem quase 30 anos de empresa, e a gente começou na cozinha da minha mãe, praticamente com 3 máquinas, e entre os irmãos, né, a gente começou costurando, fazendo serviço terceirizado de facção, que a gente chama esse processo, né? E dali a gente foi crescendo, né? Fomos ampliando a linha de produção, fomos também atendendo novos mercados. A princípio a gente atendia alguns clientes aqui da cidade mesmo, depois a gente foi buscando clientes em São Paulo, e hoje a gente atende clientes do Brasil todo. Daí eu comecei a costurar para meus colegas de escola. Eu trabalhava no comércio, casei, e aí logo engravidei do Eduardo. Aí eu não tinha condições de pagar babá, pagar empregada, cuidar da casa, grávida e ainda estudar à noite. Aí o que eu fiz? Eu saí, abri mão do meu emprego, né? E eu falei, eu vou costurar em casa que eu ganho mais. E não pago um funcionário, né? Não pago empregada. Aí foi a hora que eu comecei a costurar pra fora e falei, vou tentar fazer algumas pecinhas pra ver se eu vendo. Aí eu peguei e comprei 4 metros de pano e fiz 8 pecinhas. Aí eu dei na mão de um rapaz chamado Elias Martinelli.
E esse rapaz, ele vendia mel. Mel é remédio natural. Ele foi vender 50 peças na semana. Pronto, fiquei rica. Muito rica, né? Eu fiquei louca, né, na alegria daquelas 50 peças ali. E aí eu não tinha dinheiro para comprar nem o tecido. Peguei emprestado a saco de café com meu sogro, ele me emprestou. E aí foi surgindo só oportunidade, foi crescendo. Aí o Alci trabalhava na roça nessa época. Ele começou a me ajudar a trabalhar em casa também, começou a costurar, ele costurou mais de 10 anos comigo. E aí foi só desenvolvendo. Aí em 1998, né, nós abrimos a Zinski, que antes era Doce Lima. Aí entrou a Zinski no mercado, né? Aí nós implantamos a marca Zinski e daí foi só trabalho, cada dia mais trabalho. E é isso, eu só pedi a Deus assim, Deus, não deixa faltar serviço meus funcionários. Não deixa faltar serviço meus funcionários. E Deus foi tão bom comigo que ele me deu serviço demais que eu não dou conta. Durante a execução dessa obra, o que presenciamos foi um povo empreendedor, corajoso, com vocação para o trabalho, que, com honestidade e muito esforço, levam com seu suor um importantíssimo setor para a economia de nossa cidade. O jeans. Viva o jeans de São Gabriel da Palha!